pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda, sou professora de História e vou gravar aqui hoje para vocês o PE do teste da primeira série militar, tá? Antes de gravar, queria dar uma dica para vocês. É muito importante que vocês resolvam questões, tá? A gente só vai conseguir aprender a resolver questão e a gente só vai conseguir ser aprovado se a gente conseguir resolver bastante questão, tá? Tornar isso uma prática, tá bom? Chega em casa, faça as questões, tem a questão da apostila, pede ao professor para mandar questão extra, procura na internet, tá? Assiste vídeo, não sei. Estuda aí, tá bom? Vamos lá, vamos gravar. Questão número 1. Esta terra, Senhor, nela não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lo vimos. O melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente de Vossa Alteza, que em ela deve lançar. Pois o desejo que tinha de tudo vos dizer, mo fez por assim pelo miúdo. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Então, esse trechinho aí é um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Caminha, ele escreveu algumas coisas iniciais sobre o Brasil e é como se a carta de Pero Vaz de Caminha fosse a primeira informação escrita que a gente tem, né, que chegou aos europeus sobre o Brasil, tá certo? Então vamos lá. Esses trechos da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha apresentam elementos que nos indicam alguns objetivos das grandes navegações. Então, quais eram os objetivos dessas grandes navegações? O que Portugal queria fazer, né, no caso aqui? Bom, a resposta dessa questão está na letra D de dado. O processo de crescimento econômico através da conquista de novos mercados, a catequese e a consequente afirmação dos estados nacionais. E aí vamos voltar lá para o texto, gente. Vocês estão vendo aí logo depois do primeiro parênteses escrito assim: o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar essa gente. Olha só, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e não encontraram metais preciosos que eram o que eles queriam encontrar a princípio, encontraram, né, muitas riquezas naturais, né, muitas árvores, animais, tal. O nosso clima era diferente do deles, nosso solo era diferente do deles, lá de Portugal. E eles perceberam que aqui existiam habitantes já, que existiam os indígenas, né, os índios. E aqui o Caminha está falando numa lógica religiosa, numa lógica catequese de salvar essa gente, por considerar que os índios não tinham religião, eles não eram salvos, eles não tinham salvação, eles não tinham religião, tá? Isso é uma lógica eurocentrista, tá? Os europeus falando de que os índios eram desprovidos dessa situação. Então, ó, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar essa gente. Ou seja, a melhor coisa que a gente pode fazer aqui nessa terra é salvar a gente, tá? É salvar essa gente, né? No caso dos índios. Então, está falando aqui da questão da catequese, tá bem? Então, o processo de crescimento econômico que tornou possível, né, as grandes navegações, através da conquista de novos mercados, lembra, o objetivo dele, chegar nas Índias, de fazer comércio com o Oriente, e a catequese e a consequente afirmação dos estados nacionais, tá? Então, a resposta certa dessa questão número 1 é a letra D, tá bom? Toda relacionada à questão da catequese, principalmente, que está muito claro no texto, mas também demonstrando que de início eles não encontraram ouro nem prata, né? E de que a riqueza que eles podiam tirar naquele momento era a salvação daquelas pessoas. E também a afirmação dos estados nacionais, né? De conquista daquele território, né? De conquista aqui do Brasil, de falar, ó, esse território aqui pertence a Portugal, tá bom? Então, questão número 1, letra D de dado. Questão 2. Enquanto os portugueses escutavam a missa, com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Esses nativos são os índios, né, gente? Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Isso aí é um trechinho do Eduardo Bueno. Olha só. Esse trechinho aí está falando de uma missa que foi rezada no Brasil. Os europeus, né, os portugueses sentados lá, ouvindo a missa assim, admirados, né, observando com muito prazer, com muita devoção, né, eles eram muito católicos. E aí, de repente, surgem os índios, se aproximam, vendo aquele ritual que era tão diferente da cultura deles, né,
e após acabar esse ritual, acabar essa missa, eles sopraram conchas, buzinas, saltando e dançando como se fossem festejando, né? Então, nesse primeiro momento aí, que a gente está falando do Brasil pré-colonial, né, de 1500 a 1530, a gente tem um momento amistoso, certo? O que a questão está pedindo então? Esse contato amistoso entre brancos e índio foi preservado até como? Quando? Como é que foi isso? Resposta certa dessa questão 2, letra B de bola. Esse contato amistoso entre os índios e os brancos foi preservado até o início da colonização, que começa, né, em 1530, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Então, olha só, a gente tem dois momentos nesse primeiro período, né? A gente tem o Brasil pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e a gente tem o Brasil colonial, que começa em 1530, que é quando acontece o início da colonização, tá? Então, no Brasil pré-colonial, os índios e os brancos, né, os europeus, portugueses, eles tinham um contato amistoso, tá? Era tranquilo ali. Só que quando começa o período colonial, que a gente tem os europeus, né, os portugueses, explorando os indígenas, escravizando, quando os índios começam a morrer muito por causa das doenças dos europeus, que eles não tinham anticorpos para essas doenças que vinham da Europa, né? Era, sei lá, às vezes uma gripe podia matar esse índio, porque ele não tinha anticorpo para lidar com aquela doença, não tinha imunidade para aquilo, né? Então, a visão do europeu para com o índio mudou, sabe? O europeu passou a ver o índio de uma maneira selvagem, ele era indolente, ele era canibal, né? O canibalismo é a prática de comer pessoas, né? Comer carne humana, enfim. Então, esse período amistoso durou somente até o início da colonização, tá bom? Questão 2, então, resposta letra B de bola. Vamos lá, questão 3. Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que hoje se chama, num eufemismo envergonhado, o encontro de sociedades no Antigo e no Novo Mundo. É um trechinho aí da Manuela Cardoso da Cunha. A chegada dos europeus, no que veio a ser por eles denominado de América, ocasionou o encontro entre sociedades que se desconheciam. No caso dos que estavam a serviço da coroa de Portugal, o encontro formalizou contatos, confrontos, alianças com tribos nativas litorâneas e grande parte de origem tupi. Olha só. Então, esse trechinho, esse enunciado, está falando então do encontro dessas sociedades, né? Dos europeus com os indígenas, que tinham hábitos diferentes, culturas diferentes, né? Religião diferente, era tudo diferente. Então, desse encontro de sociedades, tá bom? Aí a questão está pedindo, acerca desse encontro entre portugueses e tupis nas terras que vieram a ser chamadas de Brasil, é correto afirmar que, resposta certa da questão 3, letra C, as intenções de colonizadores portugueses expandir a fé e o império, bem como suas práticas colonizadores, doação de sesmarias, estímulos ao cultivo da cana, catequese dos nativos, transformaram o encontro em um desastre demográfico para as tribos tupis no litoral. Olha só, questão 1, a gente já tinha falado sobre a questão da catequese, né? De um interesse dos europeus de catequizar os índios, de evangelizar os índios, né? Porque acreditavam que eles não tinham religião. A gente também falou aqui na questão 2 sobre a morte dos indígenas, que eles morreram por causa da escravidão, que eles morreram por causa do extermínio mesmo, que os europeus forçavam os indígenas a trabalhar e eles não trabalhavam e eram mortos, e por causa de doenças que aconteciam. Então, as intenções dos colonizadores portugueses era expandir a fé com a catequese e o império, né? Com essas práticas colonizadoras. E aí a gente tem o estímulo ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Que vai gerar o produto açúcar, que era muito aceito na Europa, e catequese dos índios e tal, e isso acaba gerando um desastre demográfico, ou seja, a população indígena vai acabar morrendo muito por causa desse encontro de sociedades, tá? Não é um encontro amistoso, tá bom, gente? Então, questão 3, resposta correta, letra C. Questão 4. A exploração do pau-brasil se fazia pelo sistema de escambo. Isso significa que? Questão tranquila, tá perguntando o que era escambo. Resposta certa, letra E.
Exploração implicava na troca do produto por produto. E aí, todo mundo dá esse exemplo muito clássico, né? De que o índio cortava o pau-brasil e transportava até nos navios dos portugueses. Em troca, os portugueses davam um pedaço de espelho, ou uma faca, ou um pedaço de tecido, tá? Então, o escambo é essa troca de produto por produto, tá? Ou de produto por, né, um produto com serviço, que no caso é a extração do pau-brasil, levando até o navio, tá bom? Essa questão aí, bem fácil. Então, questão 4, a resposta certa, letra E. Vamos lá, questão 5. Olha só, essa questão aí é só decoreba de data, tá? Não tem muito o que fazer, tem que decorar as datinhas para acertar. Em apenas uma alternativa é falsa a correspondência entre a data e o fato importante. A data errada, no caso, né? A falsa correspondência é a letra A. Tariq, chefe humano, invadiu a Península Ibérica em 1380, tá? Então, letra E, questão 5, resposta letra A. Questão 6, pessoal. Leia as afirmativas a seguir sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Lisboa em março de 1500. Afirmativa 1. A missão da esquadra era expandir a fé cristã e estabelecer relações comerciais com o Oriente, de modo a trazer valiosas especiarias para Portugal. Desta maneira, reunia num mesmo episódio os esforços da coroa, da igreja e dos grupos mercantis do reino. Essa aí está correta. Afirmativa 1 também correta, então. Afirmativa 2. Chegar às Índias através de um caminho inteiramente marítimo só foi possível após o longo périplo realizado pela costa africana durante o século XV por diversos navegadores portugueses, cujos expoentes foram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Essa afirmativa 2 também está correta, tá? Então, fazer um caminho inteiramente marítimo até as Índias só foi possível depois das pequenas navegações, né, que contornaram a costa da África, contornaram não, foram até alguns lugares da costa da África, e o périplo africano, que é o contorno todo do continente africano pelo mar, tá bom? Então, a afirmativa 2 também está correta. 3. A viagem expressou a subordinação da coroa portuguesa à Igreja Católica, na época dos descobrimentos, já evidenciada quando o Papa estabeleceu a partilha do Novo Mundo em 1494, através do Tratado de Tordesilhas. Essa aí tá errada, gente. A viagem não foi uma subordinação à coroa portuguesa, tá bom? Então, essa afirmativa 3, errada. Afirmativa 4. Era o objetivo da viagem tomar posse das terras a oeste, de modo a assegurar o controle do Oceano Atlântico Sul e, consequentemente, da rota marítima para as Índias. Essa aí também está correta, tá bom? Então, qual alternativa aí tem as afirmativas corretas? É a letra D. 1, 2 e 4 estão corretos, tá? A afirmativa 3 está errada. Então, questão 6, resposta certa, letra D. Questão 7. Essa questão aí, esse trechinho é muito, muito famoso, hein? A língua deste gentio, toda pela costa, é uma. Carece de 3 letras. Não se acha nela nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Olha só, então esse F está fazendo referência a fé, o L de lei e o R de rei. Então, mais uma vez, numa visão eurocêntrica, os europeus estão olhando para os índios e falando, olha só, eles não têm fé, eles não têm religião, eles são gentios, eles não têm lei, eles não têm legislação que torne as coisas civilizadas e eles não têm rei, eles não têm um poder que organize todas as pessoas, que organize o Estado, né, aquele grupo social. Então, olha só, uma visão eurocêntrica que está desprezando os povos indígenas, tá? Uma visão eurocêntrica. Então, a partir do extrato acima, podemos afirmar que se trata de um texto que... A resposta certa é muito fácil, né, gente? Letra A. Subestima a cultura indígena. Não tem nenhum respeito pela cultura, pelas práticas indígenas. Pelo contrário, está subestimando, está ignorando, está falando que eles nem têm cultura, religião, rei, lei, nada disso, tá bom? Então, questão 7, resposta certa, letra A.
Questão 8. Aí a gente tem um texto, né? Texto. Guaixará, essa virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Quem é forte como eu conceituado, sou o diabo bem assado, a fama me precedeu, guarixá sou chamado. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir pernas, empenado, fumar e curandeirar. Andar de negro pintado. Para isso, com os índios convivi, vêm os tais padres agora, com regras fora de hora, para que duvidem de mim. Lei de Deus que não vigora. Um texto aí de José de Anchieta. A leitura de Anchieta nos permite afirmar que a ação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, né, os padres que vieram aqui para o Brasil evangelizar ou catequizar os indígenas, no processo de colonização no Brasil foi marcado pelo quê? Essa questão é fácil. Com interpretação de texto dá para acertar essa questão, tá? Resposta certa, letra D. Mecanismo de apropriação da cultura indígena, utilizando seus elementos como forma de empreender a catequese dos nativos sob os moldes católicos. Olha só, tá escrito aí no texto, adornar-se, andar pintado, tingir pernas. Quer dizer, o próprio padre católico, o próprio jesuíta, ele se apropriou de alguns costumes, de algumas práticas dos índios para estar mais ali no meio deles, para que eles se sentissem mais à vontade, tá? Os índios se sentissem mais à vontade com a presença dos padres e assim evangelizar esses índios, levando a religião católica, né? Catequizando esses índios, tá bom? Então, resposta certa da questão 8 é letra D de dado. Questão 9. Olha só, gente, essa questão aí, vocês precisam prestar muita atenção, porque essa questão é uma pegadinha, tá? Essa questão, ela tem um quadro aí com algumas informações, com alguns dados. Então, assim, precisa de interpretação desses dados para conseguir acertar essa questão, essa resposta, tá? Vamos lá, nessa questão 9 aqui. Temos um quadrinho demonstrando ocupação, quem é que ocupava as terras, né? Através de números e através da porcentagem. Essa ocupação seria dos vereadores de Salvador, na Bahia, e aí a gente tem senhores de engenho, lavradores, comerciantes, né, proprietários de terra, profissionais proprietários de terra, comerciantes profissionais, pecuaristas e plantadores de fumo e não identificados. Vamos observar, então, o que a questão está pedindo para a gente conseguir acertar. O conjunto de dados da tabela anterior mostra que um grupo exerceu o controle da Câmara Municipal de Salvador, ou seja, um grupo governou a vila durante o período, haja vista a função desta instituição na colônia. Trata-se do grupo formado pelos... Aí, olha só. Quem foi o grupo que dominou? Quem foi o grupo que exerceu o controle da Câmara Municipal de Salvador? Vocês têm que olhar para as alternativas e olhar para o quadro. Alternativa A, senhores de engenho e comerciantes. Os senhores de engenho e comerciantes eram os principais donos da terra? Olhem pela porcentagem. Eles eram os principais? Letra B. Senhores de engenho e lavradores de cana. Mesma coisa. Olha para a tabela e pensa se eles são os principais. Letra C. Homens ligados a atividades econômicas urbanas. E aí a gente pode falar de comerciantes, né? Eles eram os principais proprietários de terra nesse momento. D. Burgueses, pelos não identificados e por lavradores de cana. Não, nada a ver. Alternativa E. Proprietários de terra em geral. Olha só. Se a gente parar para analisar no quadro novamente, senhores de engenho tem 50,8% da propriedade de terra, lavradores de cana 12,7%, comerciantes proprietários de terra 13,5%, profissionais proprietários de terra 3,1%. Olha só, gente, a questão é muito pegadinha, tá? Se você não presta atenção nas alternativas, se você não olha as alternativas e compara com o quadro, não dá para acertar a questão, porque ela é fácil, mas ela exige uma interpretação desses dados. Existe uma pegadinha aqui, tá bom? Então, qual é a resposta certa? É a letra E. Por que a letra E? Porque ela contempla vários proprietários de terra, enquanto as outras alternativas estão contemplando só alguns setores, tá? A letra E contempla, então, senhores de engenho, lavradores de cana, comerciantes proprietários de terra e profissionais proprietários de terra, ou seja, contempla mais gente, tá bom? Questão 9, então, letra E.
Última questão, vamos lá, questão 10. No ano de 1998, marca os 500 anos do descobrimento do Brasil, pois, em 1498, Dom Manuel ordenava que Duarte Pacheco Vieira navegasse pelo mar Oceano a partir das ilhas de Cabo Verde até o limite de 370 léguas estipuladas pelo Tratado de Tordesilhas. Esta é a primeira viagem efetivamente conhecida pelos portugueses às costas do litoral norte do Brasil. Então vamos aqui ver qual é a questão que está fazendo referência a esse trecho, tá? Letra A. Este fato faz parte da expansão marítimo-comercial europeia que deslocou o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Gente, não precisamos nem ler as outras alternativas, porque essa aí é a letra A, tá? Essa expansão, essa ida, né, para o Oceano Atlântico, ela vai fazer parte de um plano ou de um projeto de expansão marítima e comercial, e ela vai deslocar o eixo econômico, que até aquele momento se encontrava no mar Mediterrâneo, né, principalmente ali com as cidades de Gênova e Veneza, que são grandes representantes comerciais, e vai deslocar esse eixo comercial para o Atlântico, tá? Então, de relações entre o continente americano e Europa ou África, tá bom? Então, questão 10, resposta certa, letra A, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Boa avaliação para vocês. Até a próxima.